Открой глаза скорее, кто-то ходит за окном и стучится в двери. O relato que vou contar não é um relato que aconteceu comigo, mas sim com meu avô, já falecido. E este relato envolve as misteriosas circunstâncias de sua morte. O meu avô foi destinado a ser padre, desde que era pequeno, devido a uma promessa da sua mãe. O meu avô cresceu e se tornou mesmo um padre. E não apenas um padre, mas também um exorcista. E além de realizar os trabalhos de exorcismo de pessoas, ele também fazia exorcismo de casas e outros lugares, como casarões. Por volta dos seus 40 anos de idade, ele abandonou a profissão de exorcista e se casou. E durante o seu casamento, ele teve 3 filhos, o meu pai e mais 2 irmãos. Um dia, ele foi chamado para fazer um trabalho de exorcismo em uma casa. O meu avô se recusou e disse que já havia abandonado a profissão de exorcista há muitos anos. Mas a pessoa que o pedia esse favor estava muito desesperada. E o meu avô, por pena, decidiu ajudar. O meu avô pegou a sua velha batina, a sua Bíblia, a água benta e partiu para casa. Como era de costume, ele se trancava dentro da casa e passava ali o dia inteiro para fazer o exorcismo do lugar. Ele jamais trazia outras pessoas para dentro da casa em si. Ele não tinha um ajudante, talvez por medo de prejudicar alguém, caso algo desse errado. Nessa casa, as pessoas diziam que ouviam vultos e gemidos, ruídos e passos constantes. E realmente acreditava-se que ela estava assombrada. Porém, o que aconteceu no outro dia, que o meu avô adentrou a casa para exorcizar a mesma, nunca foi explicado, e nem mesmo pela polícia da época. No dia seguinte, um rapaz que vinha trazer comida e água ao meu avô entrou na casa e se deparou com algo inexplicado. A casa estava toda bagunçada e tudo estava quebrado. O meu avô estava caído no chão e muito ferido e machucado. O rapaz logo disse que iria buscar ajuda. Mas o meu avô o chamou, pediu que ele se abaixasse ali e em seguida começou a relatar todo o ocorrido para aquele rapaz. O meu avô contou que chegou na casa aquela noite e foi preparar o exorcismo, pois até então ele acreditava que a casa estava assombrada. Mas assim que ele começou a jogar água benta nas paredes da casa, uma voz assustadora vinda do quintal começou a debochar dele e dar risadas macabras. Aquela coisa que estava ali fora logo entrou na casa
E neste momento, as luzes se apagaram. E por isso, ele só viu a silhueta daquela coisa, que parecia uma besta fera. Aquilo corria de 4 e parecia um cachorro negro enorme, com olhos vermelhos como as chamas do inferno, e as suas presas pontiagudas. O meu avô começou a fazer uma oração, e neste momento a criatura se levantou sobre 2 patas, colocou os cotovelos nos ouvidos, olhou para cima e começou a gemer e a uivar. O meu avô começou a ler a Bíblia e a jogar água benta naquilo. E foi neste momento que a coisa veio andando em direção ao meu avô. E em seguida enfiou as suas garras em seu peito. O meu avô logo perdeu o ar e só conseguia orar em pensamento. E neste momento, aquela criatura começou a se transformar em um homem e saiu da casa correndo. Porém, o meu avô conseguiu reconhecê-lo no ato de sua fuga. Aquele homem era um ex-morador daquela casa. Como esse homem não havia pagado as prestações da casa, o banco a tomou e vendeu para outra pessoa. Este homem se recusou a sair da casa. Então, ele lançou uma maldição ali e disse que se a casa não fosse dele, não seria de mais ninguém. Logo depois do meu avô contar essa história para o rapaz, ele saiu dali correndo para buscar ajuda de alguns vizinhos que moravam cerca de 1 quilômetro dali, para socorrer o meu avô, pois ele estava muito ferido. E quando as pessoas chegaram ali na casa para socorrer o meu avô, o corpo dele estava morto, ali na sala, agarrado a um crucifixo e com um rosto contorcido. Ele estava com um aspecto não humano, parecendo que ele havia sofrido um colapso nervoso extremo. E o mais estranho, parecia que parte do seu sangue havia virado água. Bem, nem investigadores e nem a polícia da época conseguiram explicar o caso. E este é um relato passado por dentro da minha família, e que praticamente todo mundo nela conhece. Obrigado, Elite Oculta, por contar o meu relato. Boa noite.